que o brasileiro tem memória curta, todos nós já sabemos, é fato notório. O que me assalta agora no momento é a lembrança daquela guerra que foi travada antes, no período eleitoral do primeiro turno, antes mesmo, em que os militares questionaram tão fortemente as urnas eletrônicas, a segurança do processo eleitoral brasileiro, e apontaram tantas falhas na urna eletrônica e a possibilidade de qualquer tipo de fraude. Depois de idas e vindas e marchas e contramarchas, depois de o próprio TSE assegurar o acesso ao código-fonte das urnas eletrônicas a toda a sociedade brasileira desde outubro do ano passado, e as Forças Armadas ainda insistirem nesse acesso em meados desse ano, a situação foi ficando tão ridícula, na verdade, que as Forças Armadas, principalmente o seu lado mais inteligente, o lado da informática, o lado do avanço tecnológico, foi colocado em xeque pela insistência do presidente Jair Bolsonaro de apontar fraude nas eleições, nas urnas eletrônicas. O presidente aponta essas fraudes, apontou até o final essa possibilidade de fraude na urna eletrônica por uma questão simples: ele defendia a volta do voto impresso. Defender a volta do voto impresso significa você retroceder a um período pré-informático, um período em que a gente contava o voto a voto, aliás, como é feito em muitos países ao redor do mundo, inclusive nos Estados Unidos, onde os avanços tecnológicos são de chamar a atenção do mundo inteiro. Espantosamente, nesse aspecto, não. Por isso também acontecem tantas denúncias de fraude nas eleições americanas, como nas eleições do Biden, quando o Trump denunciou fraude no processo. Lá os americanos votam até pelo correio, mas vamos deixar isso para lá, que isso é problema dos americanos. O problema aqui é que a nossa eleição, o sistema eleitoral brasileiro, a urna eletrônica brasileira, é motivo de estudo, de aplauso e de admiração ao redor do mundo. Todo mundo elogia o sistema brasileiro, que não só é absolutamente seguro, como ágil a ponto de apontar com precisão o vencedor das eleições no mesmo dia em que elas ocorrem. Uma eleição que ocorre de 8 da manhã às 5 da tarde, quando chega antes das 10 da noite, você já tem, com uma margem de segurança quase absoluta, o resultado do processo. Em resumo, será que a urna eletrônica oferece segurança? Sempre ofereceu, e então as Forças Armadas fizeram esse cavalo de batalha apenas para atender aos anseios e aos objetivos políticos do presidente da República, que queria o voto impresso porque ele é muito mais fácil, aliás, ele é um processo fácil de ser fraudado e foi superado em função disso, dessa facilidade de fraude nele. Então, se o presidente defendia isso por causa da fraude, e a urna eletrônica é o momento, é o instrumento capaz de dar confiabilidade, credibilidade e segurança total às eleições brasileiras, como é que nós ficamos com o resultado das urnas? Como é que nós ficamos diante do avanço do presidente Bolsonaro, que não foi previsto sequer pelos institutos de pesquisa nos trabalhos que divulgaram às vésperas do primeiro turno? Como é que fica aquele povo das Forças Armadas junto com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que promoveu tantos estudos sobre a urna eletrônica e apontou mais de 200 falhas no processo? Como é que fica esse pessoal? Vamos pôr sob suspeita a eleição de Sérgio Moro para o Senado, por exemplo?
vamos pôr sob suspeita a eleição de Deltan Dallagnol e do próprio Ratinho Júnior para mais um mandato à frente do governo paranaense? Ou será que o Paraná é aquele ponto fora da curva no Brasil, ou é o porta-voz da região sul brasileira, que mostra um avanço descomunal, impressionante no processo do bolsonarismo que assola nossas instituições e que é capaz de disseminar fake news e falsidades e incriminar quem quer que seja. O próprio ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, abriu mão de qualquer participação no processo eleitoral brasileiro, o que também me leva a questionar por que será que as Forças Armadas se propunham a fazer uma apuração paralela dos votos. Ela questionaria a votação que o Lula obteve ou questionaria o avanço do Bolsonaro, de quem não se esperava tanto voto assim no fim do primeiro turno? A gente fica pensando essas coisas porque o Brasil tem uma memória curta, muito curta. Aliás, a cada ano que passa, a cada mês que passa, o Brasil tem a memória mais curta, ao invés de ter a memória mais aguda e mais precisa. Vamos nos lembrar desse processo ainda antes do segundo turno, para que não tenhamos questionamentos completamente fora de época e completamente fora de propósito, ok? Um abraço.